O Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval. Eu tô gravando esse vídeo aqui no momento em que está acontecendo a maior festa do Brasil, que é o carnaval. E eu realmente acredito que você não pode comemorar o carnaval. Eu vou te expressar aqui a minha opinião sobre essa maravilhosa festa que nós temos todos os anos. Antes, eu preciso te dar um contexto do momento onde a gente tá vivendo, tá? O que tá se passando, caso você venha do futuro assistir esse vídeo aqui pra você entender exatamente a janela de tempo onde a gente tá agora. E pra isso eu vou te contar uma história. Existia um país chamado Lizarb. No Lizarb, nós elegíamos, alguns presidentes, porque a gente tinha o presidencialismo. E no Lizarb, certa vez foi eleito um presidente chamado Molusco. O Molusco, ele foi eleito, foi reeleito, só que o Molusco fez umas coisas que não eram muito certas e prenderam o Molusco. O Molusco passou um tempo preso, cerca de 1 ano e meio, 2 anos preso, só que o Molusco ele era muito aclamado pela população. As pessoas do Lizarb amavam o Molusco. Então, graças a esse amor que as pessoas tinham ao Molusco, o Molusco foi solto. E ele voltou a concorrer como presidente e ganhou. Então o Lizarb passou a ter um presidente que foi preso, um Molusco, presidente que foi preso e era muito ardiloso. Afinal, ele conseguia mover as massas, ele conseguia comover as massas, mesmo ele não conseguindo dar uma condição legal para os moradores do Lizarb. Os moradores do Lizarb pagavam uma das taxas de impostos mais altas do mundo, os preços subiam a cada ano, ou seja, a cada 2 anos os preços dobravam das coisas, da comida, da bebida, dos alimentos básicos, das necessidades básicas das pessoas que moravam nesse lugar, mas para a população do Lizarb não fazia muita diferença. Só que mesmo nessa situação ruim, todos os anos o Lizarb tinha uma festa anual. E essa festa anual era a maior festa do mundo. É uma festa onde esse povo sofrido que paga caro nos impostos, que paga caro para comer, que não consegue morar bem e muitas vezes nem ter uma condição mínima de vida, que não consegue pagar um estudo básico, que depende de um sistema de saúde criado pelo Molusco para conseguir fazer uma consulta com o médico e esse sistema não funcionava. E essa janela de tempo no ano, quando acontece essa festa, é o período onde os moradores do Lizarb tinham para extravasar. Nessa festa tudo acontecia, as pessoas estavam felizes, afinal, depois que essa festa acabava, as pessoas voltavam para a realidade e viam que a realidade não era tão legal assim. Dado o contexto dessa história que eu te disse, a gente tá passando agora pelo carnaval. Coincidente ou não, é uma festa muito parecida com o que acontecia lá no Lizarb, e até mesmo as questões presidenciais eram similares também. Só que eu vou trazer alguns números para você aqui do que acontece com o carnaval e por que eu acredito que você não pode comemorar o carnaval. Aumento de 58% nos furtos e roubos relatados, ou seja, das pessoas que foram roubadas e abriram um boletim de ocorrência. Na época do carnaval, a gente tem pelo menos aí quase 60% de aumento em furtos e roubos. A gente tem um aumento de 50% nas denúncias, de 50% a 70%, dependendo da região, de denúncias de assédio contra mulheres e desaparecimento de pessoas. A gente tem um aumento de pelo menos 25% na transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, e um aumento de 300% nas doenças respiratórias e nas viroses. Mas olha só, é cultura, não é verdade? Nós temos que valorizar a cultura. Cada um comemora da forma como quiser. É uma festa comum como todas as outras. Assim como no Lizarb, é a hora de extravasar. É hora da gente tirar a energia do peito, gritar como se não houvesse amanhã e comemorar também como se não houvesse amanhã. Beijar muitas bocas, conhecer muitas pessoas e jogar também mais de 1.300 toneladas de lixo nas ruas somente no Rio de Janeiro. Mas também é época da gente movimentar a economia. A gente precisa contratar mais de 4.000 garis somente no Rio de Janeiro também para limpar essas 1.300 toneladas de lixo. Afinal, nós precisamos movimentar a economia do Rio de Janeiro, nós precisamos distribuir dinheiro para as pessoas contratando mais de 4.000 garis por dia para poder limpar 1.300 toneladas de lixo. Mas olha só, o Brasil tá bom. A gente tá com dólar a R$6, a gente tá com café a R$40, a gente paga a maior taxa de impostos do mundo, mais de 40%. Nós trabalhamos cerca de 156 dias para pagar impostos. Mas a economia tá boa, né? São Paulo sozinho gastou mais de R$100 milhões no ano de 2024, destinado para as escolas de samba, que eu não sei se você sabe, as escolas de samba no Rio de Janeiro, tirando agora o fato de ser São Paulo, que gastou R$100 milhões, as escolas de samba são supostamente financiadas pela contravenção e pelo crime. Mas tudo bem, não há problemas no Brasil. Nós temos R$100 milhões para destinar às escolas de samba. Nós temos em Recife um aumento de 10%, 15% por ano no investimento no carnaval. É mais de R$40 milhões investidos no carnaval de rua e para as escolas de samba também. E olha só que loucura, né? Em um país onde nós temos a maior carga de impostos do mundo, nós temos milhares e centenas de milhões de reais sendo destinados a escolas de samba que supostamente estariam envolvidas com a contravenção e com o crime, mais de 4.000 garis contratados para limpar a sujeira toda, inclusive 1
mijo que a galera faz pelas ruas. Nós temos aumento de taxa de criminalidade, aumento de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, aumento de doenças respiratórias, aumento de doenças virais, mas é cultura. E aí, eu quero trazer uma reflexão sincera aqui com você. Dado o contexto de tudo isso, no momento em que nós vivemos, as pessoas com as quais nós elegemos, as festas que nós comemoramos, a cultura que nós temos no Brasil e as pessoas com a qual nós cultuamos, eu acredito que o Brasil é um dos melhores países do mundo para você enriquecer. Por que eu acredito isso? Porque um povo, em sua maioria, em sua massa, que vota em um ex-presidiário, que acredita que o carnaval é uma cultura, mesmo com esses números que eu trouxe aqui, né? A gente realmente precisa manter o carnaval porque, é cultura. Essas pessoas, elas não têm um senso crítico muito grande para avaliar o que é bom e o que é ruim. Afinal, se elas tivessem esse senso crítico, né? A massa do brasileiro tivesse esse senso crítico, as pessoas olhariam para esses números, veriam de onde está vindo o dinheiro do governo, de onde está vindo o dinheiro supostamente da contravenção e do crime, e avaliaria que a gente investir 100 milhões de reais numa festa como essa não é lá muito vantajoso. Então, nós não temos esse senso crítico, nós, como país Brasil, nós não temos esse senso crítico para avaliar esse tipo de coisa. Entendido isso, a gente consegue tirar algumas percepções. Por exemplo, talvez esse seja um dos motivos pelo qual o tigrinho é tão valorizado no Brasil, né? As pessoas realmente acreditam que vão enriquecer com o tigrinho. Num país onde a gente elege um presidiário e a gente gosta de uma festa que a gente tem 300, 400% de aumento de doenças sendo transmitidas entre as pessoas, milhares e centenas de milhões de reais sendo distribuídos para escolas de samba que são financiadas supostamente pelo crime e pela contravenção, e mesmo assim pagando 40 reais num saco de café, as pessoas não têm muito senso crítico para definir o que é bom e o que não é. Então a gente vê fenômenos de ascensão como, por exemplo, o tigrinho, casas de aposta, esse tipo de coisa, que a massa do brasileiro, e eu sei que você tá assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você já tem um senso crítico um pouco maior, então você não pode levar em consideração a forma como você analisa as coisas pela forma como o brasileiro médio convencional, o afegão médio, avalia o país onde ele mora. Então, num país onde as pessoas não têm esse senso crítico para avaliar coisas básicas como essa que eu te mostrei aqui, elas também não têm muito senso crítico para avaliar se uma loja vai entregar os produtos que ela vai comprar ou não, se o tigrinho é realmente um investimento ou é uma aposta, se opções binárias é realmente um investimento em ações ou em stock options de empresas ou é realmente uma aposta, as pessoas não conseguem avaliar isso. Para as pessoas que não têm limites para o que pode ou não ser feito, isso é o caminho perfeito para o enriquecimento. Afinal, nós temos um povo que, em sua maioria, é um povo burro e analfabeto, assim, um QI relativamente baixo comparado com os outros países do mundo, e que não conseguem ter esse senso crítico de diferenciação entre o que é bom e o que não é. Então, para essas pessoas, é o lugar perfeito do enriquecimento. Só que, por outro lado, também é um lugar muito bom para qualquer pessoa que tenha o mínimo de índole enriquecer também. Afinal, se a gente vive nesse amontoado de pessoas que valoriza esse tipo de coisa, que não consegue diferenciar um tigrinho, um like option, opções binárias de um investimento, qualquer coisa que você explique com o mínimo de coerência para as pessoas vai fazer sentido na cabeça delas. E eu não falo isso com alegria não, tá? Porque eu realmente gosto do Brasil, mas quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, né? Esses números, esses dados, e eu vejo que as pessoas não estão nem aí na realidade pro que tá acontecendo, né? Foda-se a economia, foda-se as empresas. Só pra você ter noção, esse ano a gente teve o maior recorde dos últimos 10 anos de fechamento de empresas. Nos últimos 10 anos, 88% de todos os varejistas que são microempresas ou microempresários fecharam as portas no Brasil. Mais de quase 90% das empresas que abriram nos últimos 10 anos fecharam. E esse ano a gente teve recorde de fechamento. E aí, você não viu isso em lugar nenhum, foda-se, né? Tanto faz, tanto fez. É carnaval, é hora da gente comemorar. E pra essas pessoas, né? Tanto faz, tanto fez. Esse tipo de coisa. Afinal, porra, é carnaval, vamos comemorar. E dessa forma, eu realmente acredito que você não pode comemorar o carnaval quando a gente tem um cenário, quando a gente tem um recorte de país como esse que a gente tá vivendo. Eu não diria que se a gente vivesse numa Noruega, por exemplo, a gente não poderia comemorar. A gente pode sair nas ruas, aí pode fazer festa, né? Mas nas condições em que nós estamos, a gente aprovar o governo tirar milhões de reais do orçamento para investir em escolas de samba, a gente ter uma das moedas mais desvalorizadas do mundo nos últimos anos, a gente ter os preços dobrando no supermercado a cada 2 anos. Então hoje você vai comprar algo, daqui 2 anos o seu dinheiro vale a metade do que ele valia hoje. A gente tem número de doenças recordes, número de furtos recordes, número de criminalidade recorde, tráfico de drogas batendo recorde também. Então, quando a gente tem esses dados, a gente olha pro que o brasileiro considera extravasar no carnaval, eu realmente considero errado. Me desculpe as pessoas que acham que eu sou contra a cultura ou qualquer coisa do tipo, mas não tem como eu gostar ou eu vir aqui elogiar uma festa e falar que isso é cultura, dado o recorte no momento em que a gente vive. Mas, por outro lado, como eu te falei também, é um dos melhores, o Brasil sendo quem é, né, da forma como ele é um dos melhores países do mundo para você enriquecer, mesmo com esses números aqui. Porque quando você entende o mínimo ou o básico de qualquer coisa, você entende que fazendo mais do que a média das pessoas está fazendo, você já consegue se destacar. Vou te dar um exemplo. Nos últimos dias, eu dei uma parada com a produção de conteúdo, porque a gente está mudando algumas coisas aqui dentro e você vai saber disso em breve. Eu até gostaria de saber se você prefere esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo aqui, mas um papo reto mesmo para você entender como eu penso e expressar um pouco da minha opinião, dos meus valores, dos meus objetivos aqui para ti, sem muita formatação de conteúdo educacional. Eu realmente tô acreditando que esse tipo de conteúdo mais sincero e mais próximo de você
seja a próxima geração de conteúdos que vai crescer aqui dentro da internet. Eu passei alguns dias nas últimas semanas estudando o que estava acontecendo com os algoritmos nas redes sociais e com os algoritmos dentro do Instagram, por exemplo, dentro do YouTube. E eu parei a produção de conteúdo no YouTube, no meu canal principal, durante um tempo. Eu parei de produzir conteúdo no Instagram e eu fiquei off, tá? E por coincidência, né, por curiosidade, quando eu parei de produzir conteúdo, as minhas empresas cresceram mais do que eu estava crescendo produzindo conteúdo. Então, a relação de produção de conteúdo não é diretamente ligada com a relação de retorno que a gente tem nas empresas aqui, justamente porque a gente fundou as empresas nos pilares mais básicos que tem de negócios. Então, eu decidi tirar alguns dias para estudar os algoritmos, tá? Para entender o que estava acontecendo, o que estava viralizando, o que não estava. E eu criei uma tese, uma fundamentação do que vai funcionar de agora em diante ou não. Então, tá existindo um processo de polarização muito grande nas redes sociais. Olha que interessante. Nos últimos anos, a cultura woke, a esquerda, ela veio dominando o debate na internet. Então, nós vimos ideologia de gênero, nós vimos cultura woke, nós vimos, enfim, um monte de baboseira dessas crescendo, tendo uma crescente gigantesca, as big techs apoiando. A gente viu um monte de movimentos, um monte de ONGs crescendo, um monte de governos alinhados à esquerda crescendo no mundo. França, Brasil, a América Latina praticamente inteira, até mesmo os Estados Unidos. E aí, em determinado momento, as big techs, as empresas olharam para esse negócio e falaram assim, cara, isso aí não tá dando muito bom não, acho que a gente exagerou a mão. E aí eles perceberam que eles não poderiam avançar tanto como eles estavam avançando com essa agenda, né? Vamos chamar assim, uma agenda. Uma agenda que estava sendo avançada, estava sendo passada ou basicamente enfiada goela abaixo das pessoas nos países, nas redes sociais. E eles perceberam que não estava dando muito bom. Tava gerando muita polarização. Essa galera não tem muito poder aquisitivo. Essa galera, apesar de militar pra caramba, eles acabam que não compram. Aí tava vendo um monte de empresa perdendo performance lá. Imagina o Facebook, a Meta, vendo um monte de empresa perdendo performance, um monte de marca apoiando a cultura woke, esquerda, esse tipo de agenda progressista. E aí, essas empresas que apoiaram isso, vendo venda cair, perdendo quantidade de vendas, né? Perdendo market share, né? Parte de mercado. E aí, eles falam, cara, não dá pra gente continuar com isso, porque a gente acreditou que essa galera comprava mais e eles não compram tanto assim, não. Então, eles decidiram, pela nossa sorte, dar um passo pra trás e colocar de novo no debate os dois lados da moeda. Então, da forma como eu tô olhando os algoritmos das minhas redes sociais nos últimos dias, eu tenho percebido que o debate, ele tá equilibrado entre o progressismo e o conservadorismo. Então, a gente tá tendo um contraponto, conservadorismo, liberalismo e tal, falando de política agora, né? A gente tá tendo um contraponto muito forte entre esses dois extremos. E isso é muito interessante porque a gente consegue criar alguns experimentos de viralização. Então, eu passei esse tempo estudando, entendendo o que estava acontecendo, e eu decidi postar alguns vídeos de experimento. Então, eu coloquei um vídeo lá sobre inteligência artificial no meu Instagram, 2-3 dias depois, mais de 1 milhão de visualizações. Agora, um pouco antes de gravar esse vídeo aqui, eu postei um Reels no meu Instagram, também falando sobre o carnaval. Tipo, gerando esse apelo de polarização mesmo, assim, pra ver qual que é o comportamento do algoritmo e o comportamento das pessoas. Faz pouco mais de 40 minutos que eu postei, já tá com quase 40 mil visualizações, eu acredito que até o final do dia bata 500, 600 mil visualizações. Talvez na data em que você tá assistindo esse vídeo aqui já tenha passado de 1 milhão de visualizações. Então, é muito simples nós criarmos essas previsões quando a gente entende como as pessoas pensam, a forma como a massa do Brasil pensa, a forma como as pessoas se comportam, a forma como as pessoas não ligam pra algumas coisas e ligam pra outras coisas. Por exemplo, a gente tem todos esses números aqui, dólar a R$6, café R$40, números crescendo de criminalidade, de doença, não sei o quê. Se eu postar isso no Instagram, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, o Reels que eu postei falando assim, ó, é fácil você enriquecer quando seus concorrentes estão aqui. Aí, tipo, uma avenida cheia de gente pelada pulando assim. Aí, pelo vídeo você sente o fedor de mijo daquele vídeo. E eu postei esse vídeo e a galera, por que você tá falando mal do Brasil? Você tá falando mal do carnaval? Você é o branco privilegiado. Branco privilegiado. Você é o branco privilegiado falando, branco rico privilegiado falando da cultura, da favela e piriri, pororó. As pessoas surtam com esse tipo de coisa. Então, é muito fácil você prever esse tipo de comportamento, entender o comportamento das pessoas, quando você entende que tudo que eu te falei aqui, talvez não faça diferença nenhuma, nem pra você, nem pra nenhuma outra pessoa. Assim, foda-se se as empresas estão fechando, foda-se se o governo tá investindo 100 milhões de reais em escola de samba que supostamente é financiada pelo tráfico e pelo contravenção. Foda-se se a gente tem a maior taxa de transmissão de doenças do Brasil nessa época. Não interessa, cara, as pessoas não estão nem aí pra isso. As pessoas querem curtir o carnavalzinho delas lá, gostar de uma tretinha aqui, as pessoas querem uma polêmicazinha pra lá e pra cá, pra elas ficarem comentando nas redes sociais. E uma vez que você entende isso, você entende que o jogo é esse, cara. Assim, eu vou ser bem sincero contigo aqui. Uma das mudanças que eu vou trazer pra esse canal é parar de ensinar um pouco, de mostrar como que eu faço, começar a documentar mais o que eu faço e documentar mais o que eu penso.
penso. Porque eu já fiz vídeo de horas aqui no canal do YouTube, aqui nos vídeos do YouTube, ensinando as pessoas alguma técnica, alguma estratégia de marketing, alguma estratégia de gestão de empresas. E, meu amigo, cara, é 1 hora de vídeo editado, com edição tipo cinema, animação que a gente faz, pra ter 3, 4, 5 mil visualizações. E aí eu faço um vídeo falando assim, pô, carnaval, as pessoas estão lá fedidas e suadas. 1 milhão de visualizações. E aí você coloca na balança as duas coisas e você percebe, cara, eu vou vender igual produzindo qualquer um desses dois tipos de conteúdo e talvez eu venda muito mais produzindo esse tipo de conteúdo que gera essa polêmica, essa contradição entre as pessoas, que eu posto um conteúdo e as pessoas ficam brigando nos comentários lá, uma brigando com a outra, e eu fico simplesmente lendo e dando risada do que tá acontecendo nos comentários, porque os dois lados estão brigando. Afinal, não importa o dado, não importa o número, não importa o que você traga de argumento, as pessoas vão continuar acreditando no que elas acreditam que é verdade. Então, pra nós, é uma maravilha viver no Brasil, afinal, nós podemos enriquecer de uma forma como nunca antes vista, se a gente entender a forma como as pessoas pensam e a forma como o brasileiro pensa, né? A forma como a massa do Brasil pensa. E eu diria até que é uma boa pra você nem morar no Brasil. Se você puder sair do Brasil, saia. É o nosso objetivo aqui também. A gente tá consolidando algumas coisas, eu vou abrir empresas em outros lugares, né? E continuar produzindo para o Brasil produtos, produzindo para o Brasil conteúdos que geram essas polêmicas, essas polarizações. E você entende que a própria forma de pensamento do brasileiro é o que gera o Brasil, assim, não há esperança. Às vezes a gente acredita que a mudança de presidente, a mudança de deputado, alguma coisa do tipo vai mudar o Brasil, quando na realidade o problema do Brasil são as pessoas, né? A forma como as pessoas pensam, a forma como as pessoas se expressam, a cultura dessas pessoas e até mesmo a falta de inteligência, a falta de racionalidade dessas pessoas que estão no Brasil. Sorte que isso não é generalizado, sabe? Então, existe esses movimentos, existe essa massa de pessoas que é semi-analfabeta, mas existe também as pessoas que são intelectuais, que provavelmente é você e algumas pessoas que você talvez conheça, que estejam assistindo esse vídeo. Afinal, a pessoa que entrou nesse vídeo aqui, viu os primeiros dados que eu comecei a passar falando mal do carnaval, a pessoa já saiu faz muito tempo. E a gente tem, ainda bem, alguma parte da população brasileira que ainda busca estudar, ainda busca entender. E para essa parte da população brasileira que busca estudar, busca entender, busca se aperfeiçoar, busca se aprimorar, essas pessoas têm uma grande facilidade de enriquecer. Afinal, todo o restante do Brasil ou serve de massa de manobra de políticos, ou serve para enriquecer as pessoas do tigrinho. Então, uma vez que você tenha, é lógico, valores, se você não tiver valores e princípios também, meu amigo, assim, o Brasil é o país mais fácil para você enriquecer se você não tiver escrúpulos, assim. Se você quiser vender drogas, se você quiser vender cassino e apostas para as pessoas, meu amigo, o Brasil vai te deixar multimilionário, porque as pessoas não estão nem aí se elas estão sendo enganadas ou não, elas compram mesmo. Se você falar que é verdade, as pessoas compram. Por outro lado, se você tem valores e princípios, o Brasil também é um país excelente para você enriquecer, apesar dos pesares. Porque justamente as pessoas não fazem o mínimo necessário, né? Se você abre uma lojinha e você é melhor do que a média das lojinhas, você já se destaca. Se você abre uma hamburgueria, se você abre uma loja online, se você começa um novo projeto na internet, se você abre um novo canal, se você produz um pouco melhor do que as outras pessoas, você já é destaque naquilo que você faz. É só você olhar hoje aí quantas pessoas você acompanha, quantos influenciadores você acompanha. Talvez você conte nos dedos as pessoas que são boas naquilo que você considera relevante para sua vida. Então pega finanças. Quantas você consegue contar no dedo os influenciadores que produzem um bom conteúdo de finanças? Marketing digital, você consegue contar no dedo as pessoas que produzem um bom conteúdo de marketing digital. Vamos falar sobre educação. Você conta nos dedos as pessoas que produzem um conteúdo sobre educação, sobre vendas, sobre, sei lá, autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Você conta nos dedos essas pessoas. Porque o Brasil carece de pessoas boas, de pessoas dedicadas e de pessoas realmente dispostas a fazer acontecer e educar. Isso é um sintoma não das pessoas que querem produzir. Muitas vezes nós temos pessoas boas produzindo esse tipo de conteúdo. Mas é um sintoma da própria população que não consome esse tipo de conteúdo. Então, logo, as pessoas que são boas normalmente não crescem. Porque o que nós vemos crescer é justamente esse tipo de conteúdo aqui que tenha pelo menos algum tipo de polêmica. Infelizmente, o Brasil é assim. Basta você entender isso e usar isso ao seu favor. Se você curtiu esse novo tipo de formato de vídeo aqui, deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E eu vejo você num próximo vídeo. Tamo junto.